existe uma expressão: fora da igreja não há salvação. Essa expressão foi cunhada por um bispo em Cartago. Cartago é onde hoje é Tunísia, ao norte da África, numa região que na época era quase um centro comercial, quase uma Nova York da época. E lá esse bispo tinha uma igreja, e a igreja não tinha muitos frequentadores, então ele, muito marqueteiro que era, inventou uma frase que chamava o público: fora da igreja não há salvação. E salvação naquela época significava não ir para o inferno. Então, até pelo medo, as pessoas começaram a frequentar aquela igreja, e o sucesso dessa frase foi tão grande que varreu a geografia, varreu a história, e hoje muita gente acredita que essa frase está escrita na Bíblia. Não tem nada a ver com isso. Isso foi uma invencionice de um marqueteiro. Bem, passam-se... Isso aconteceu 200 anos depois de Cristo. Passam-se muitos séculos, aí o Kardec faz uma corruptela dessa expressão, e em vez de fora da igreja, ele usa fora da caridade. E aí a expressão final, não há salvação, bem, aí ele também muda o significado de salvação. Salvação significa evolução. Então, na verdade, o que o Kardec disse é: fora da caridade não há evolução. Essa, para que fique bem claro a situação dessa expressão que o mundo inteiro usa, de fora da igreja não há salvação. Bem, mas na antiguidade, a prática da caridade não era uma coisa muito comum. No entanto, a gente tem notícia de alguns comportamentos que dão a ideia do início da caridade. Por exemplo, em Israel havia, em época de Cristo, um pouco antes de Cristo, havia uma lei que eles chamavam a lei da rebusca. A lei da rebusca é o seguinte: a pessoa que era um fazendeiro, tinha uma plantação de trigo, por exemplo, não era permitido que ele colhesse o trigo das beiradas da plantação, porque aquela parte era destinada ao órfão, à viúva e ao pobre. Ou seja, era uma espécie de caridade institucionalizada. Então isso já tinha uma ideia nessa época do que era a caridade. No entanto, a caridade, como nós conhecemos hoje, não era conhecida. Os primeiros cristãos davam grande valor à caridade, e aí existia também comportamento dos primeiros cristãos. Por exemplo, as pessoas eram, de certa maneira, obrigadas a hospedar os estrangeiros. Naquela época não existia hotel. Então, alguém que vinha de uma outra cidade, os habitantes dessa cidade tinham a obrigação de acolher esses estrangeiros. Vocês veem, então, que existe um comportamento já na antiguidade relacionada com a caridade. No final do Império Cristão, do Império Romano, aí não. Aí a única instituição no mundo ocidental, que trabalhava na caridade e que exercia a caridade era a igreja. Nenhuma outra instituição. Era só a igreja que praticava a caridade. Bem, mas no Livro dos Espíritos, o Kardec traz uma resposta dos Espíritos à pergunta que ele fez: qual é o sentido realmente da caridade? Bem, aí eles respondem que o sentido da caridade são três: benevolência com todos, indulgência com os erros e perdão das ofensas. Então, isso, para a doutrina espírita, significa a caridade. E os senhores
percebem que qualquer um desses 3 itens é, de uma certa maneira, difícil da gente cumprir. Benevolência, por exemplo, com todos. É uma atitude mental, de boa vontade, etc., com todos, amigos e inimigos. Com os amigos é fácil. Mas agora nós temos que fazer com os inimigos também. Por isso ele deu o sobrenome, deu todos. E sublinhou. Aí a situação já começa a ficar difícil, porque a gente não pode escolher alguns em detrimento de outros. Mas a gente escolhe. E escolhe naturalmente. Mas está errado. A indulgência está ligada à tolerância com os erros dos outros. Bem, os nossos erros nós temos tolerância. Agora a gente tolera os erros dos outros a primeira vez, a segunda, a terceira vez já não dá mais. Então nós temos essa ideia de que nós temos uma paciência que está no limite. Se alguém chega no limite da nossa paciência, a gente chuta o balde. Então essa indulgência tem que ser indefinida. Mas se isso é difícil, o perdão das ofensas é o mais difícil de todos. Porque aquela ideia de que não, eu perdoei ele, mas ele lá e eu aqui, isso não é perdão. Este é um problema. A gente tem a impressão que, se livrando do agressor, eu perdoei ele. Não perdoei. A atitude mental de renúncia a qualquer consequência punitiva seria realmente o perdão. Mas o perdão é muito difícil. Então, o plano espiritual diz assim, olha, vocês vão ter que aprender a perdoar, vocês não sabem perdoar. E aí o Leon Denis, que é um grande teólogo do Espiritismo, os senhores sabem disso, o livro O Problema do Ser e Destino da Dor, praticamente dá uma síntese da doutrina espírita. Ele faz uma pergunta, que é uma pergunta muito simples. Os senhores acham que os espíritos têm razão em dizer que o perdão é a maior das virtudes? Sim, nós achamos. Então me explique. Como é que eu posso aprender a perdoar se ninguém me ofende? Olha só. Eu preciso das pessoas que me ofendem para eu aprender a perdoar, senão não vou perdoar nunca. Eu só consigo aprender sendo ofendido. Mas quando alguém me ofende, o que eu faço? Eu me afasto dele. Se o meu chefe me ofende, o que eu faço? Eu me afasto dele. Se o meu amigo me ofende, nunca mais eu falo com ele. Mas ele lá e eu aqui. E eu acho que eu perdoei. Bem, o plano espiritual, então, percebendo isso há muito tempo, que estava difícil o ser humano, a criatura humana, aprender a perdoar, então ele fez o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a criatura aqui, vamos colocar desafetos do lado dele, vamos colocar afetos do lado dele, vamos colocar uma corda em volta deles, dar um nó e dar um apertão e dizer, virem-se. Está formada a família. Então, dentro da família, aí sim, porque se meu amigo me ofende, eu me afasto dele, se meu chefe me ofende, eu nunca mais vou falar com ele, mas se minha mãe me ofende, olhem só a diferença. Então, o mundo espiritual superior, percebendo a força dos laços consanguíneos, coloca na mesma família afetos que nos dão apoio, conforto, alegria, e desafetos, que são os nossos professores. Então não adianta eu brigar com meu irmão. Se ele está me tirando a paciência, ele está sendo meu professor. Eu tenho que aprender a ter paciência. Não é ele que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar. Se alguém fala demais, eu não aguento. Ele tem que continuar falando demais, eu é que tenho que aguentar, aprender a aguentar. Então os senhores notem que eu preciso das pessoas que estão em minha volta para o meu aprendizado. E cada dia que passa é mais um dia de sala de aula. Com algum professor aqui, um professor ali, vai mudando os professores, mas eu vou levando a vida sempre
com a ideia que eu tenho que me aprimorar. No dia seguinte eu tenho que ser melhor que o dia anterior. É claro que certas pessoas fazem mais força, mais esforço para perdoar, para compreender, para tolerar do que outras. Estas pessoas tiram uma distância muito grande da grande massa da população. E a gente chama eles de santos. Nós poderíamos fazer esse esforço, só que nem todos fazem o esforço necessário. E por isso vem esse bate e volta. Encarna, desencarna, até que a gente aprende. Um dia vai aprender. A grande vantagem que nós temos é que nós somos imortais. Nós temos todo o tempo possível que nós quisermos para aprender. Bem, senhores, as manifestações da caridade, para a gente colocar os pés mais no chão, as manifestações da caridade, elas podem ser caridade patrimonial. Isso todo mundo conhece. Dá um dinheirinho para alguém. Tá, ok. No entanto, dar um dinheirinho para alguém não é suficiente. Vamos ver o seguinte. Eu levei meu carro para uma oficina, para a lavagem industrial. O carro está um brilho do sol. Passa no sol, sai aquelas estrelinhas, assim, e eu feliz da vida. Aí eu passo num sinal, o sinal está fechado. Para. Aí chega um sujeito, todo sujo, mosca em volta, com as mãos sujas e bate no meu vidro. Estou louco para me livrar dele. O que é? Ele continua batendo. Daqui a pouco não aguento mais, eu abro o vidro, o que é? Mais molinho, não sei o que. Daí eu pego mais mole e dou para ele. Isso é caridade? Aí vejam só a inteligência do Kardec. A caridade está relacionada com a intenção daquilo que foi feito e não só por aquilo que foi feito. Qual era a minha intenção quando eu dei a moeda para ele? Me livrar dele. Não fiz a caridade. Então a intencionalidade é um parâmetro que o Kardec era muito inteligente, mas ele colocou esse parâmetro que aí coloca a justiça na face da terra. A intenção com aquilo que é feito. E essa caridade patrimonial, ela consiste na verdade em dar um dinheiro, dar um lanche. Mas uma coisa é tu te livrar da pessoa e a outra coisa é tu dar um lanche e ficar sentado junto com a pessoa, porque tu quer matar a fome daquela pessoa. É diferente isso. Nós temos que botar na cabeça que a intenção tem mais, olhem só, a intenção tem mais valor do que a ação. Isso é para pensar em casa. Depois, a caridade pode ser moral. Bom, a caridade pode ser moral de muitas formas diferentes. Por exemplo, por uma palavra de estímulo, por uma palavra de conforto, de consolo, com um pensamento positivo para alguém. Sempre se diz que a gente tem que fazer uma prece no lugar, na penumbra, no escuro, com silêncio, que ninguém pode falar em volta, o cachorro não pode latir, tem que amarrar até o cachorro, não pode ter silêncio nenhum para fazer a prece. Muito bem. Para aqueles que conhecem a Água da Praia em Porto Alegre, a Água da Praia é uma multidão. Aí tu está passando ao meio-dia, 35 graus. Tu está caminhando, aquele calor de lascar, aquela multidão caminhando ali dentro, aquele sol a pino. Tem uma pessoa esquálida no chão. Caridade, nesse caso moral, seria tu gastar 15 segundos fazendo uma prece para aquela pessoa. Não precisa a prece ser no escuro, na penumbra, no silêncio. Não, ali, aquela prece, com aquela intenção de ajudar aquela pessoa, tem mais valor que a prece que tu faz depois da penumbra. Bem, senhores, também é uma caridade moral
uma visita a um orfanato, visita a um asilo, visita a um hospital, principalmente crianças que gostariam de estar brincando e não estão. Porque isso tudo leva alegria àquelas pessoas. Alegria que a gente leva, a gente está gastando o próprio tempo e doando o próprio tempo, isso é caridade, é doação, doando o próprio tempo para levar alegria àquelas pessoas, ou conforto. Bom, isso é uma caridade moral. Mas existe uma caridade que pouca gente se dá conta, a caridade intelectual. Olha só, existe isso, Pois não é que existe. A caridade intelectual significa entregar para os outros aquilo que a gente conhece. E aí a doutrina espírita é muito dura. A doutrina espírita diz o seguinte: nada neste mundo justifica o silêncio daquele que sabe. Triste isso, né? Nada nesse mundo justifica o silêncio daquele que sabe. E os senhores sabem que tem muitas pessoas que já mostraram que cumpriram isso. O Fleming descobriu, por acaso, mas foi ele que descobriu, a penicilina. Quando ele descobriu a penicilina, ele poderia ter patenteado a penicilina. No dia seguinte, ele entregou a penicilina para o mundo, que aproveitou a penicilina só 10 anos depois, mas isso não é culpa dele, porque ele entregou. Está aqui o jeito de fabricar a penicilina. Vocês vejam, ele poderia ficar multibilionário. Não ficou? Dizem que alguns acham que as maiores invenções do mundo foram a roda e o fogo. Outros acham que foi a Coca-Cola e a batata frita. Cada um acha alguma coisa sobre a maior invenção do mundo. Eu tenho uma opinião muito particular que eu vou dar para vocês. Eu acho que a maior invenção do mundo foi a anestesia. Sem anestesia não haveria progresso nas ciências médicas do mundo. Praticamente todos nessa sala aqui, ou quase todos, a menos que tenha algum muito jovem aqui, estão vivos hoje graças à anestesia. Porque não haveria condições de fazer uma operação, não haveria condições de fazer um corte, não haveria condições. Aquela ideia daqueles filmes americanos de dar uma bebedeira para a pessoa e a pessoa anestesiar, isso é uma fantasia. Isso não existe isso. Isso é coisa de Hollywood. Tu não consegue anestesiar uma pessoa com algo. Pois bem, senhores, nos Estados Unidos um dentista, trabalhando no consultório dentário dele, descobriu a anestesia. Ele poderia ficar multimilionário. Sabe o que ele fez? Convocou a imprensa e fez uma demonstração da anestesia em público, numa praça pública, fazendo uma cirurgia na gengiva de uma pessoa. Ele entregou para o mundo gratuitamente a invenção dele. Isto é caridade. Milhões de pessoas até hoje são beneficiadas por aquilo que ele fez. É claro que a anestesia que ele usou, ela foi sendo aperfeiçoada e hoje nós temos uma anestesia muito mais perfeita do que aquela, mas ele inventou a anestesia. Ele disse: olha, existe uma forma de fazer com que a pessoa não tenha dor. Foi ele que fez isso. Ele foi preso por exercício ilegal da profissão. Mas ele entregou para a humanidade a ideia da anestesia. Então os senhores vejam que existem pessoas na humanidade que realmente entregaram o conhecimento para o benefício das outras pessoas. Por que ele entregou isso gratuitamente? Porque pensava, ele queria ibope? Não, ele queria diminuir o sofrimento das pessoas. Por que o Fleming entregou isso aqui? Porque ele queria salvar milhões de pessoas que estavam entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Milhões de pessoas foram salvas. Vocês não esqueçam que antes da penicilina, uma unha encravada podia matar a pessoa. Bastava dar uma septicemia. Normalmente, quando dava uma infecção, cortava-se o membro. Porque regrenava tudo.
A anestesia mudou tudo. Vocês têm ideia, só uma ideia, assim, qual era a média de vida do povo brasileiro no ano de 1900? 34 anos. Dom Pedro II morreu aos 36, já era uma grande coisa. Passou 2 anos da média. 34 anos. Hoje, quanto é a média de vida? Mais de 70. Mas por que isso? Em parte por causa da anestesia, por causa da anestesia e da penicilina. Se não fosse a penicilina, uma grande parte de nós não estaríamos mais vivos hoje, se não fosse antibiótico. É claro que depois vieram outros antibióticos, mas aí o primeiro que foi a grande... Mas qualquer um que invente hoje um novo antibiótico, o que ele faz? Patenteia. Mas o Fleming não fez isso. O Fleming não fez isso. Então, senhores, algumas pessoas cumprem esse requisito de distribuir para a humanidade aquilo que ele aprendeu. Mas existe uma situação em que o André Luiz, ali no livro Evolução de Dois Mundos, de 1957, ele dá uma frase que as pessoas achavam que era uma frase de efeito. Ele dizia o seguinte: olha só, o maior beneficiado é quem faz a caridade. E todo mundo, naquela época, é uma frase bonita, quase religiosa, né? Quem faz a caridade é mais beneficiado. Isso é uma coisa assim, se a gente for meio técnico, é uma bobagem. Mas, ao mesmo tempo, no livro Evolução em Dois Mundos, que é um pouco anterior, 1948, ele diz o seguinte: os lobos pré-frontais do córtex cerebral, os lobos pré-frontais do córtex cerebral são responsáveis pela evolução moral da humanidade. Bem, os lobos pré-frontais do córtex cerebral hoje ainda representam uma grande incógnita para a ciência. Os lobos são, um fica desse lado e o outro fica desse lado. E eles são uma incógnita, porque nós sabemos qual é a utilidade do encéfalo, nós sabemos qual é a utilidade do tronco cerebral, nós sabemos a utilidade de praticamente de tudo que há no cérebro, mas esses dois lobos são uma incógnita. A ciência está tentando descobrir, relacionar isso com o que não estão conseguindo. Pois bem, entre 1990 e 2000, o George Bush, presidente dos Estados Unidos, decretou que essa seria a década do cérebro. E realmente ele despejou alguns bilhões de dólares em pesquisas, claro que nos Estados Unidos, a respeito do cérebro. E graças a isso os senhores têm hoje tomografia, têm cintilografia. Por causa desses 10 anos representaram um avanço extraordinário. Mas um dos equipamentos, que não é um equipamento clínico, é um equipamento de pesquisa, ele foi desenvolvido e ainda hoje está à disposição em alguns lugares dos Estados Unidos, onde a gente pode alugar esse equipamento para fazer pesquisas. E uma equipe, e isso se faz tese de doutorado e teses de mestrado em si, com esses equipamentos. E uma equipe de doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 2013, contratou esse equipamento, contrata o equipamento junto com a equipe que opera o equipamento. As pessoas, os pesquisadores, vão lá só com os dados para colocar no equipamento. E os testes eram o seguinte: uma pessoa senta numa cadeira, coloca os sensores em redor do cérebro da pessoa e liga um vídeo do lado. Ligando esse vídeo, esse equipamento permite que a gente enxergue o córtex cerebral da pessoa funcionando. O córtex cerebral é a parte externa do cérebro. A gente enxerga funcionando. Não precisa mais matar a pessoa para ver como funciona. Então eles fizeram um teste.
A pessoa está parada, pede para ficar calma e tudo, e dá um chocolate para a pessoa. A pessoa fica comendo chocolate. Depois de comer um pouquinho de chocolate, aparece no cérebro. A gente vê o cérebro assim. O cérebro são duas camadas, são dois hemisférios, o lado direito e o lado esquerdo, e aqui dentro tem uma substância calosa. Mas tem um circuito aqui, na parte externa do cérebro, que não tem uma forma muito definida, que eles chamam de circuito do prazer. A pessoa come o chocolate, fizeram isso com vários, isso foi um teste estatístico. E aí se notou que esse circuito do prazer estava inundado de dopamina, ficava inundado de dopamina, ou seja, a pessoa sentia prazer em comer o chocolate. Fizeram isso obviamente com drogas, aconteceu a mesma coisa, então eles estimulavam sempre o circuito de prazer do cérebro, e o resto do cérebro permanecia intacto. Bem, aí perceberam outras coisas, por exemplo, algumas drogas, elas, além de dar esse prazer, essa dopamina aqui, ela rompia as ligações entre os neurônios, ou seja, a pessoa a partir dali ia começar a ficar um pouco mais lenta, perder um pouco da memória, perder um pouco da motricidade. A gente faz uma pergunta para uma pessoa que foi drogada, ela olha e tem um delay, assim, na televisão aparece aquele espaço, né? Tem aquele delay, ele espera para começar a responder. Por que isso? Porque o cérebro não está mais funcionando direito. Então, mas o chocolate não aconteceu isso. Fiquem tranquilos que o chocolate não aconteceu. Mas deu prazer. Aí o que eles fizeram? Colocaram um psiquiatra aqui do lado da pessoa. E psiquiatra, vocês sabem, né? O psiquiatra vai dando corda para a pessoa se enforcar sozinha. Eu nunca casaria com uma psiquiatra, por exemplo. Seria um problema, porque ela olha para a gente e a gente olha para o lado, tu está fazendo isso. Olha para cá, tu está fazendo aquilo. Quer dizer, descobre tudo que... É um problema. Psiquiatra e advogado. Advogado para pensão alimentícia. E a psiquiatra por causa da... Não casaria nem com psiquiatra, nem com advogada. Mas vai lá, colocaram um psiquiatra do lado da pessoa. E esse psiquiatra começa a contar uma história triste para essa pessoa que está com os sensores na cabeça. E o monitor está ali, o observador. A pessoa que está sendo analisada não sabe que está sendo analisada e não sabe que aquele psiquiatra está ali. Ela acha que vai começar a sessão daqui a um certo tempo. E o psiquiatra começa a contar uma história triste para a pessoa. Por exemplo, ele conhece uma criança de 4 anos de idade que está com câncer na cabeça e que agora precisa fazer uma operação muito melindrosa e muito cara. E está sendo difícil conseguir dinheiro para fazer essa operação. Não sabe se a operação vai ter sucesso, não sei o quê, mas ele está arrecadando fundos e está levantando uma série de empresários que podem ajudar e tudo, e vai contando, vai contando a mentira com mais detalhes e mais detalhes, e a pessoa aqui começa a ficar comovida, começa a entrar em sintonia com o sofrimento daquela criança, imaginária, mas daquela criança. Até um ponto em que ele chega, o psiquiatra sabe fazer isso, né? Até um ponto que a pessoa diz assim, mas eu posso ajudar de alguma maneira? Não. Qualquer ajuda é bem-vinda. Se tu puderes ajudar com $10, $100, $1 milhão, qualquer coisa não serve. Aí a pessoa diz, onde é que está a minha carteira, não sei o quê, e dá os $10. Quando a pessoa fez isso, mas ela fez isso por quê? Porque ela está com a intenção, vocês vejam a intencionalidade de novo. Ela não está com a intenção de se livrar do psiquiatra. O psiquiatra está até gostando do psiquiatra. Está com a intenção de realmente ajudar a salvar aquela criança. Imediatamente, essa área do cérebro ficou inundada de dopamina. Olha só. O mesmo efeito do chocolate. Ou seja,
a pessoa teve prazer em ajudar. Ajudar deu prazer. Mas aí eu pergunto para vocês, bom, se é por isso, então é muito mais fácil eu comer chocolate do que fazer uma caridade, não é? Mas aconteceu algo que ninguém esperava. Isso sim, isso foi o assunto da tese doutoral. Os dois lobos pré-frontais do córtex cerebral, desculpe, não é aqui, foram inundados de dopamina também, fora do circuito de prazer. Ou seja, essa pessoa, quando fez esse ato de caridade, entrou em contato com a espiritualidade superior. Quem é o mais beneficiado? Quem? É quem faz a caridade ou quem recebe? Vocês vejam que o nosso amigo aqui, há 50 anos atrás, tinha razão, e nós conseguimos provar que ele tinha razão hoje via biológica. Os lobos pré-frontais dele ficaram inundados de dopamina. E mais, perceberam, com alguns testes, que como fazer a caridade dá prazer e inunda os lobos pré-frontais, passado o efeito, a pessoa quer fazer aquilo de novo. Sabe o que se chama isso? Vício. A pessoa fica viciada em caridade. Mas não é o que aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá? Não é o que aconteceu com o Chico Xavier? Não é o que aconteceu com o Albert Schweitzer? É isso. É uma espécie de vício. A pessoa só fica bem quando entra em contato com a espiritualidade. Só entra em contato com a espiritualidade quando faz a caridade. Senhores, a lei mais fantástica, a lei mais extraordinária do universo é a lei da evolução. A evolução é inexorável. Tudo evolui, exceto Deus que é imutável. A ecologia evolui, o sistema planetário evolui, os animais evoluem, os vegetais evoluem, o homem evolui, tudo evolui. A ecologia evolui, tudo evolui. Muito bem. Agora vocês vejam o seguinte: se a evolução é inexorável, é obrigatória, porque é uma lei universal, e a gente só consegue evoluir pela caridade, nós chegamos à surpreendente conclusão que a caridade não é opcional, ela é obrigatória. Não há outro jeito. Se vocês querem dar um passo acima na espiritualidade, não existe, não adianta fazer prece. A prece ajuda, mas o que vai elevar é a caridade. A ação da caridade vale mais do que 1000 preces. A prece faz com que tu te harmonize, tu entra, desestressa, tu entra em contato com o plano espiritual superior. Tudo isso é muito bom, mas tu não evoluíste nada. Tu não evoluíste nada. A tua evolução é pela caridade. Por isso que ele disse que fora da caridade não há evolução. A evolução, senhores, é obrigatória. Então vamos à obra. Os senhores podem fazer caridade desse jeito ou desse jeito, como quiserem. Ou dos três, irmão, das três formas. Ou das três formas. Vocês me digam uma coisa. O Kardec, muitos dos senhores conhecem a obra do Kardec. E muitos dos senhores conhecem, até porque passou o filme aí, do trabalho que ele teve para fazer a obra. Ele chegou a ser preso. Por pouco tempo, mas chegou assim, não colocaram ele na cadeia, colocaram ele numa pré-cadeia, né? Prenderam. Ele foi execrado pelo mundo inteiro. Kardec ficou sozinho no mundo. De um lado, os cientistas batendo pau em cima dele. Do outro lado, os religiosos também. Então, ele ficou sozinho no mundo. E ele trabalhou muito para conseguir fazer a obra dele. Ele patenteou a obra dele? Ele registrou o livro dele? Não. Ele colocou à venda por 3 francos na Galeria d'Orléans, no centro da França.
3 francos, mal e mal pagava a impressão. Vocês vejam, todo o conhecimento que ele adquiriu com muito esforço, mas muito esforço, que acabou com a saúde dele, inclusive. Ele morreu do coração. Acabou com a saúde dele, ele entregou gratuitamente. Ou seja, ele fez aquilo que se espera de alguém que queira evoluir. Ele praticou a caridade intelectual. A obra dele é um ato de caridade. Então, senhores, dentro da doutrina espírita, nós estabelecemos um lema. O lema é precisamente esse: fora da caridade não há evolução. Só que a evolução é inexorável, é obrigatória. Então, não há outro jeito. Temos que fazer a caridade. Senhores, essa foi a mensagem da noite de hoje. Obrigado.